Petróleo, Gás e Energia, que é presidida pelo deputado Alexandre Chambinho. Hoje, terça-feira, dia 28 de maio, vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia. Dispenso a leitura da ata e do expediente, passando para a fase das comunicações. Informo que, havendo algum requerimento, será colocado em deliberação ao final desta reunião. Qual o objetivo da Comissão do Petróleo e Gás no dia de hoje? Debater e propor sugestões sobre a prospecção, exploração e produção de petróleo e gás, bem como sobre as mais diversas fontes de energias classificadas em renováveis e não renováveis no Estado do Espírito Santo. A presente reunião tem como finalidade dar continuidade no ciclo de conservação sobre as principais questões enfrentadas pelas empresas operadoras na cadeia de petróleo e gás no Estado do Espírito Santo. Iniciamos este projeto ouvindo representantes das operadoras que destacaram problemas como a dificuldade do financiamento público e os entraves das licenças ambientais. Tivemos um segundo encontro, onde trouxemos algumas respostas a essas demandas com a presença dos diretores-presidentes do BANDES e do Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA. A presente reunião marca o terceiro ciclo de conservações dedicado às principais questões enfrentadas pelas empresas operadoras na cadeia do petróleo e gás. O objetivo primordial desta etapa é estabelecer uma parceria sólida entre o setor de petróleo, gás e energia e o poder público, com a finalidade de encontrar soluções equilibradas que atendam às necessidades de ambas as partes envolvidas. Espera-se que as discussões conduzam a medidas concretas que não apenas beneficiam toda a cadeia produtiva, mas também levam em consideração as questões ambientais, garantindo assim um desenvolvimento sustentável ao setor no nosso querido Estado do Espírito Santo. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã de terça-feira na Assembleia Legislativa para mais uma reunião da nossa Comissão Especial de Petróleo e Gás. E quero convidar alguns de vocês para compor a mesa junto com a gente, para que a gente possa abrir o debate e ouvir o setor de petróleo e gás nessa manhã de terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Quero convidar ele, que é professor e doutor Pablo Lira, que hoje é o nosso diretor-geral do Instituto João de Santos Neves, para compor a mesa ao meu lado. Convidar também o nosso presidente da CESPetro, Manuel Passos, para compor a mesa junto com a gente. Convidar também a nossa querida amiga Rúbia Salomão, representando a Federação da Indústria do nosso estado, para compor a mesa junto com a gente. Convidar também a Ana Carla, representando o Sebrae Espírito Santo. Obrigado também pela presença. E convidar, representando o setor, o querido Caetano Machado, representando a Mandacaru Energia. Convidar o Pedro Cirino, da Querui Petróleo, acho que acertei, né? Carry Petróleo. Luiz Alberto, da ET9 Óleo e Gás, também para compor junto com a gente a mesa. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Hoje nós estamos aqui fazendo essa terceira reunião da nossa comissão e nós avançamos no debate desde a primeira reunião, quando foi levantado as questões ambientais, as questões de financiamento público, para a segunda reunião, onde nós avançamos num debate muito bom e muito produtivo, junto com o IEMA e junto com o BANDES. Avançamos principalmente nas questões ambientais que são ligadas ao governo do Estado do Espírito Santo. Nós ainda temos algumas frentes para debater que o setor tem procurado a gente, principalmente no nosso gabinete na Assembleia, mas eu queria hoje abrir
para vocês, para a gente poder estar ouvindo novos desafios que o setor tem. Nós sabemos que o Estado do Espírito Santo é um Estado que tem um potencial muito grande no setor de petróleo e gás, mas nós precisamos avançar muito ainda em algumas questões, principalmente questões da qualificação profissional, que a gente vê uma dificuldade muito grande do setor para ter profissionais qualificados dentro do setor de petróleo e gás, na parte de infraestrutura também que o Estado pode ofertar para o setor de petróleo e gás. E no financiamento público, que foi um debate que a gente teve também lá na segunda reunião nossa, que foi dentro da PetroShow, mas nós podemos avançar muito mais nesse aspecto do setor de financiamento público com os bancos públicos que nós temos dentro do nosso Estado e principalmente também no fornecimento de energia para as empresas que estão lá na ponta trabalhando, que aí é diretamente com a EDP, um debate que a gente pode abrir junto com a EDP, que é hoje a concessionária que fornece energia dentro do Estado do Espírito Santo para questões da execução do serviço de exploração de petróleo e gás. E o setor de licenciamento ambiental, que eu acredito que a gente precisa abrir um debate mais forte agora com o IBAMA. É uma demanda também que está vindo muito forte do setor, mas eu queria ouvir vocês, mas primeiro eu quero passar a palavra para o nosso professor Pablo Lira, que tem uma visão geral e ampla do setor de petróleo e gás, hoje liderando o nosso querido Instituto Jones dos Santos Neves, que faz aí todo esse estudo do ambiente de negócio do Estado, das potencialidades do Estado do Espírito Santo e vai poder falar um pouco mais para a gente sobre o setor de petróleo e gás. Aí eu quero passar a palavra para Vossa Excelência. Se quiser usar lá... Beleza. A última vez que eu vim aqui, deputado, não estava digitalizado, não. Tá? Parabéns aí para a Assembleia, digitalizando o sistema aí também da comunicação. Bom dia a todas e todos. A grata satisfação aqui estar nesse dia importante, aonde o tema do petróleo, gás e energia, né? A gente tem reunido aqui importantes lideranças, um público seleto que pensa e faz acontecer aí nesse segmento relevante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Então, quero já de antemão cumprimentar e parabenizar o nosso deputado Chambinho, que vem realizando aí um trabalho diferenciado na Assembleia e também no Estado do Espírito Santo, pensando e também realizando grande transformação aí na perspectiva da Assembleia Legislativa, integrado com as políticas públicas do governo do Estado, dos municípios e, sobretudo, também o setor produtivo. Um olhar e uma atuação, deputado, estratégico em prol do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e a melhoria da qualidade de vida dos capixabas, pensando o futuro do nosso Estado. Então, também trazendo aí os cumprimentos e parabenizar também o trabalho realizado pelo meu amigo Manuel, na liderança aí da CESPetro, realizando um evento de projeção internacional, que é a nossa PetroShow, que foi um sucesso esse ano, cada ano superando as expectativas de concretização de negócios aí na rodada de negócios, os debates com palestrantes, referências, lideranças internacionais, trazendo aí o que está no estado da arte para o desenvolvimento da cadeia de petróleo, gás e energias no Espírito Santo e no Brasil. Então, parabenizar também Manuel e também cumprimentar todos os membros aí da mesa
e trazer alguns dados, algumas informações relevantes para o segmento aí de petróleo, gás e energia, mas também trazendo um pouco a contribuição do que o Instituto Jones traz enquanto instituição de pesquisa. É uma instituição que vem pensando e desenvolvendo estratégias em diversos campos da economia, perspectiva social, territorial, tecnologias, há mais de 50 anos. Agora, em 2025, deputado Chambinho, o Instituto Jones dos Santos Neves completa 50 anos de história, produzindo informação, conhecimento estratégico para subsidiar a elaboração, a avaliação e também o aprimoramento de políticas públicas no Estado do Espírito Santo e no Brasil. E através desse trabalho realizado no Instituto Jones, a gente faz o monitoramento dos indicadores macroeconômicos do Estado do Espírito Santo. E a gente pode destacar, com base em evidências científicas, que o Estado do Espírito Santo vive o seu melhor momento econômico e também de desenvolvimento social. Na liderança do nosso governador Renato Casagrande, junto com o nosso vice-governador Ricardo Ferraço, uma parceria e articulação estratégica com a Assembleia Legislativa, as instituições democráticas, aqui representado pelo nosso presidente Marcelo Santos, deputado Chambinho, e um conjunto amplo de deputados que estão preocupados em somar esforços para implementar um desenvolvimento sustentável na economia, na perspectiva social, ambiental e segmentos estratégicos para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, como esse que é foco do nosso diálogo aqui nessa manhã, o segmento de petróleo, gás e energias. E eu digo que o Estado do Espírito Santo vive o seu melhor momento por conta dessa integração do governo do Estado, a Assembleia Legislativa, as federações, a Ruber está aqui, a Findes, o SEBRAE, as instituições aí do Sistema S, toda a integração que a gente tem aqui no Estado de instituições republicanas e democráticas com importantes lideranças pensando e desenvolvendo o Estado do Espírito Santo para agora e também com bases sólidas para um desenvolvimento sustentável para o futuro. Quais são os dados e informações que permitem eu afirmar que o Espírito Santo vive o seu melhor momento econômico na atualidade, considerando as últimas décadas aí? O Espírito Santo, no ano de 2023, Manuel, alcançou um crescimento econômico do PIB de 5,7%, acima da média nacional, que ficou em 2,9%. A nossa taxa de desemprego aqui no Estado do Espírito Santo alcançou o menor patamar em 2023, 5,7%, também abaixo da média nacional, que ficou em 7,8%. Ou seja, em síntese, o Espírito Santo cresceu acima da média nacional, crescemos quase 6%, e o Brasil quase 3%. Crescemos quase o dobro da média nacional. E reduzimos o desemprego. Fiorotti, a gente chegou numa taxa de desemprego que é a menor da série histórica no Estado do Espírito Santo. Isso daí impõe alguns desafios, como o deputado Chambinho falou. A gente está caminhando para uma situação próxima do pleno emprego. E a relevância da gente buscar uma articulação na implementação dos grandes projetos, os projetos médios também e projetos locais, de repercussão local, para a gente traçar estratégias sustentáveis de garantir qualificação profissional para
os trabalhadores dos municípios que estão recebendo esses investimentos de petróleo, gás e energia, que eles tenham a qualificação adequada para que possam ser absorvidos, Aline, não só na fase de construção desses empreendimentos, mas, sobretudo, contribuindo com a mão de obra qualificada na fase da operação dessas empresas. O Estado do Espírito Santo é referência nacional num grande projeto que foi desenvolvido aqui. São vários exemplos positivos, mas a gente pode citar um, que foi o projeto com uma articulação do governo do Estado, os poderes constituídos, setor produtivo, município, que foi a implementação do estaleiro Jurong em Aracruz, no município de Aracruz, onde a mão de obra local foi aproveitada. Estudantes do IFES foram estudar lá em Singapura para atuar na implementação do estaleiro Jurong. E aí eu trago uma outra perspectiva também. O Espírito Santo é um estado que tem potencialidades para atrair mais investimentos. Reunir esses cérebros aqui, essas pessoas desse grupo seleto, é relevante para a gente pensar uma etapa aí para os próximos anos e as próximas décadas, o patamar ainda mais elevado do desenvolvimento que o Espírito Santo vai chegar. E um dos vetores aí para a gente alcançar esse sucesso é o segmento de petróleo, gás e energia. Vamos voltar um pouquinho aí a 2 décadas atrás, no ano de 2002. O Espírito Santo contribuía com menos de 2% da produção de petróleo no Brasil. Era um dos últimos em contribuição de petróleo no Brasil. Passados 10 anos, de acordo com os dados da ANP, em 2012, o Espírito Santo alcançou uma contribuição de mais de 15% na produção de petróleo no Brasil. Nos tornamos o segundo estado maior produtor de petróleo no nosso país, ficando atrás somente do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o Espírito Santo, por conta do nível de maturação dos poços de petróleo e também o advento da bacia lá de Santos, a gente perdeu esse segundo lugar, estamos em 3º lugar. Mas tem notícias muito positivas aqui para o Espírito Santo, na perspectiva da prospecção, exploração e também novos campos aí de exploração no estado do Espírito Santo. No ano de 2023, num diálogo do governo do estado, governador Casagrande, junto com o vice-governador Ricardo Ferraço, em diálogo com a Petrobras e o governo federal, foi anunciado que a produção de petróleo barril dia no estado do Espírito Santo de 2023 até 2026 tende a aumentar mais de 80%. Essa é uma notícia muito importante. O Espírito Santo tem uma perspectiva de crescimento e atividade econômica de petróleo e gás muito relevante. E também a questão da transição para uma matriz energética aí mais diversificada. Temos potencial aqui também para a exploração de energias limpas, combinada com a cadeia de petróleo e gás. E também a gente vê no cenário, no território do estado do Espírito Santo, condicionantes que vão garantir a atração de mais investimentos no setor de petróleo, gás e energias ao longo dos próximos anos. O Espírito Santo foi o primeiro e único a desenvolver em 2019 um fundo soberano. É um estado que poupa recursos do petróleo e gás para investir em outros segmentos de desenvolvimento. E isso está acontecendo. Na primeira carteira do Fundo Soberano, nosso governador e o nosso vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram recentemente 250 milhões de reais sendo executados no setor de transformação digital, startups. A segunda carteira do Fundo Soberano, voltada para empresas com práticas do ESG.
E a terceira carteira está prestes aí para ser anunciada, voltada na ótica das novas tecnologias, desenvolvimento no mundo dos eventos climáticos extremos. Zé Maria Cola, nosso presidente aí da Mútua, grande amigo, a engenharia também aí fazendo uma transformação relevante aí nesse processo de desenvolvimento do nosso Estado. Além de a gente contar com o Fundo Soberano, também contamos com essa integração, a Assembleia Legislativa desenvolvendo um papel muito relevante no diálogo com o setor produtivo. E aqui a gente reconhece esse trabalho diferenciado, liderado pelo deputado Chambinho e outros deputados, na Comissão de Infraestrutura, também no fórum aí, na ótica que analisa o petróleo, gás e energia também, e outros fatores condicionantes relevantes do ponto de vista da logística, a nossa vocação também para o comércio exterior, o Espírito Santo aí, atividade portuária, investimento do governo do Estado também em outros modais logísticos, como foi o sucesso do aeroporto regional de Linhares, que agora vai ser replicado, já está no planejamento estratégico do governo do Estado, lá no sul do Estado, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Aquele aeroporto regional de Linhares contou com 70% de investimento do governo do Estado e 30% de investimento do governo federal. Então a gente tem condicionantes territoriais, temos condicionantes de atração financeira, somos um Estado que é referência no Brasil em equilíbrio nas contas públicas, segurança jurídica, combinada com políticas públicas de desenvolvimento econômico, social, geração de emprego e renda. E esse espaço que a gente está aqui, na nossa Casa de Leis, a Casa do Povo Capixaba, é muito relevante para a gente pensar ideias inovadoras, corrigir alguns aspectos que podem ser otimizados e impulsionar o que vem dando certo no Estado do Espírito Santo, que hoje se destaca como um Estado modelo no Brasil. O Espírito Santo é o segundo estado mais industrializado do Brasil. E aqui eu quero fazer um registro e também parabenizar o trabalho realizado pela nossa Findes, que inclusive agora, no sábado, dia 25 de maio, a gente comemorou o Dia da Indústria, e eu peço para todos vocês uma salva de palmas à indústria capixaba. Em especial a indústria do petróleo, gás e energias, os fornecedores dessa cadeia aí, que é muito relevante para o futuro do Estado do Espírito Santo. Finalizo a minha fala aqui, trazendo também uma informação do Instituto Jones, que é a nossa carteira de investimentos anunciados. Uma boa notícia para o futuro. A gente vem monitorando a carteira de investimentos públicos e privados do Estado do Espírito Santo, e a gente tem uma previsão para acontecer até 2027, Manuel, mais de 65 bilhões de investimentos públicos e privados no Estado do Espírito Santo, contemplando 78 municípios do Estado, as nossas 10 micro-regiões e, em especial, boa parte desses investimentos vem aí do segmento do petróleo, gás e energia. O desinvestimento da produção onshore, ali no litoral, na costa norte do Estado, produção offshore, é a entrada em operação aí do Maria Quitéria, investimentos também em novas plataformas aí para os próximos anos, na perspectiva da logística. Então,
Investimentos também em portos, empresas fornecedoras desse setor que é estratégico para o desenvolvimento do Estado. Com base nessas evidências científicas, nos fatos aqui que a gente destacou, e nesse diálogo profícuo aí que a nossa Assembleia Legislativa, através da liderança do nosso deputado Chambinho, vem proporcionando, eu tenho certeza que o Estado do Espírito Santo vai continuar cada vez mais se destacando como um Estado de exemplo para o Brasil. O Estado do Espírito Santo é um Estado luz no Brasil. Muito obrigado. Parabéns, Pablo, obrigado pela sua contribuição. E vale destacar que é matéria dos jornais de hoje. Você falou muito bem do estaleiro Jurong, mas hoje nós temos lá na parte de economia do jornal A Tribuna uma matéria onde fala da multinacional que estuda fazer um novo estaleiro no estado do Espírito Santo, inclusive já assinou um documento para começar a fazer as pesquisas em campo, em qual local na região sul do estado vai ser implantado, quem sabe, esse novo estaleiro no nosso estado. Eu quero convidar para fazer uso da palavra agora a Rúbia Salomão, representando a Federação das Indústrias. Enquanto ela se posiciona lá, eu quero aqui convidar para compor a mesa junto com a gente o nosso querido amigo e presidente da SCE, Zé Maria Cola, que se faz presente, se puder subir e ficar aqui junto com a gente. Zé Maria, obrigado pela sua presença. Registrar a presença também do Geraldo Skinny, que é engenheiro mecânico do CREA, e também o diretor financeiro, é um homem que toma conta do dinheiro lá do CREA, lá, então cumprimentar ele. Mas também quero fazer um registro especial, nosso querido amigo presidente do SENGE aqui, Sindicato dos Engenheiros, meu amigo, fui seu estagiário, né, Fiorotti? Quando era presidente do CREA, tive a honra e a alegria de ser estagiário de Fiorotti lá, e está aqui hoje nos prestigiando. Obrigado pela sua presença. Quero passar a palavra para a Rúbia, porque ela possa falar para a gente esses desafios que nós precisamos avançar nesse debate no nosso Estado, tá? Com você a palavra. Obrigada pela oportunidade. Hoje eu falo mais como secretária executiva do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia. Ali a gente tem os principais operadores, tanto do onshore como do offshore. A gente escuta muito a importância que o Estado tem no país, um Estado organizado, e quando o Pablo falou muito bem dos investimentos, mais da metade é da indústria de petróleo, gás e energia. Então nós temos mais de 30 bilhões da indústria de petróleo, gás e energia. Ela está apostando no Estado e a gente precisa ajudar essa indústria a se desenvolver e esses projetos a saírem realmente do papel e se tornarem realidade e oportunidade para o Espírito Santo. Então, eu trouxe alguns pontos, né? E quando a gente fala sobre novos investimentos, a gente tem uma tríade. A gente precisa de energia, de mão de obra e infraestrutura. Isso atrai as empresas. E quando a gente fala sobre energia, a gente tem aí a pauta da transição energética e a gente tem o gás no Estado muito forte. É um olhar que a gente precisa intensificar cada vez mais. O governo estadual vem fazendo grandes avanços ali com Mais Gás, um projeto que vai vir para colocar o gás cada vez mais na pauta, num valor que seja economicamente viável para que a gente tenha novos investimentos, como o Polo Gás Químico de Linhares, que ele é muito importante para o Estado, e a exploração da Alita ali em Conceição da Barra, trazendo um desenvolvimento e um suporte diferente para uma região que hoje ainda é sustentada muito pelo turismo sazonal, e a gente tem a capacidade de levar um polo gás químico para aquela região e desenvolver ela e gerar estabilidade nessa economia. Quando a gente entra dentro do setor de óleo e gás, a gente não tem como não falar sobre meio ambiente. A gente está com um olhar do onshore muito bem trabalhado pelo Estado, junto com a SEAMA, junto com o IEMA. O Caetano daqui é um colaborador ativo ali no que a gente defende em termos de melhorias de simplificação de processos, de transparência nos processos. Então, onde a indústria só quer saber onde está o processo dela, o que ela precisa colocar ali dentro, onde ela vai, e ela está disposta e comprometida. É uma indústria que tem em seu portfólio um cuidado com o meio ambiente
ambiente muito grande. E eu falo que a gente se comunica muito mal e a gente vai começar a se comunicar melhor nesse inteirinho. Então, temos muitos ativos ambientais sendo cuidados de forma zelosa pelas indústrias do óleo e gás, e a gente tem uma abertura agora muito maior do Estado com novas legislações para que esse cuidado ele seja ampliado. E a priorização de projetos estruturantes. Se a gente está falando que queremos evoluir, queremos uma economia forte, sabemos o tamanho do setor dentro desses investimentos ditos pelo Pablo, a gente precisa ter um olhar para a PRIO. A PRIO é uma nova independente que chegou forte no Estado, trouxe um grande projeto. Então, quando você olha ali para o campo de Uaru, ele tem muita tecnologia envolvida, é o maior tieback do Brasil, são 35 quilômetros. Então, a plataforma flutuante fica, a FRAD, no Rio de Janeiro, e a gente tem a operação acontecendo no Espírito Santo, uma operação que para a gente fica zerada em termos de emissões de carbono, que é uma grande preocupação para um Estado organizado que já tem um plano de descarbonização. E como a gente explorar isso, a gente precisa de um suporte do IBAMA, que já está com mais de 4 meses no Estado, sem que a gente tenha uma evolução nos processos que são fundamentais. A gente sabe da importância da valorização dos técnicos que estão ali, mas a gente sabe que o desenvolvimento do país e do Estado precisa avançar também. Entender ali quais são os melhores caminhos seria bem relevante nesse sentido. Então, priorizar projetos dessa monta. A Shell tentou sair do Estado, a gente segurou a Shell no Estado ali em Parque das Conchas. Foi feito um projeto de revitalização daquele ativo e a gente tem processo em licenciamento no IBAMA que precisava de um pouco mais de olhar de prioridade para que a gente tenha esses avanços acontecendo, né? Tem a entrada da Enalta na parceria desse campo, que é extremamente relevante, assim como ali pela 3R em Peruá. E Malombe, uma nova descoberta. Então, a vontade das empresas em investir no Espírito Santo ela é grande e a gente precisa andar de mãos dadas nesse sentido. Então, o que a gente fala sobre meio ambiente é priorização dos projetos que são realmente relevantes e a gente trabalhar nessa simplificação que o Estado vem fazendo aí, em termos de Estado, né, no IEMA e na CEAMA, com louvor. Qualificação de mão de obras e desenvolvimento de fornecedores. Trago um desafio para vocês, preciso de um estagiário no Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia. Fui procurar um estagiário de petróleo, só a UF está rodando o curso em São Mateus. Eu não consegui. Como que o terceiro estado maior produtor de óleo e gás não tem uma vasta quantidade de universidades formando engenheiros do petróleo, quando a gente tem uma demanda no Estado muito grande, não só das operadoras, mas a gente descendo na cadeia de fornecedores, pega uma Prísmia, você tem ali uma demanda muito grande sobre uma engenharia aplicada. Cadê essa mão de obra sendo formada no Estado? A gente precisa ativar isso um pouco mais. Zé Maria, tá o dever de casa aí também, tá? Então, temos que ter esse olhar, por que a UVV, a UCL, né, que estavam ali com cursos rodando em engenharia de petróleo, como é que a gente faz para gerar esse estímulo e entender o que está acontecendo, que a gente não tem tanta engenharia sendo formada no Estado. Só para citar a título de exemplo, né, da importância dos investimentos, o investimento da PRIO do campo de Uaru, ele é de 4,5 bilhões em 4 para 5 anos, 4 anos e meio. Quando você olha um dos grandes contratos desse projeto, ele é da Prísmia, ele é um fornecedor local. Esse fornecedor tem um contrato de 460 milhões para produzir umbilicais. Esse contrato que a PRIO fez com a Prísmia destravou o investimento da Prísmia de 40 milhões no pier da empresa, de uma ampliação, de uma operação que antes eles fabricavam umbilicais de 5 metros, hoje eles têm um potencial de fabricar mais de 80. E tem potencial para entrar numa fase 2 desse projeto com novos investimentos. É a mobilização da cadeia de fornecimentos local que vai acontecendo a partir desses investimentos e a gente não pode deixar de ter esse olhar.
E ainda em novos investimentos, a gente tem oportunidades no Estado um pouco adormecidas que precisam ter um olhar e precisam ser repensadas, principalmente no onshore. Ali em Barra do Ipiranga, a gente tem alguns poços com potencial, inclusive, muito grande de gás, que é um energético valioso para a gente, mas que está num impasse para entrar na oferta permanente entre a ANP e IEMA, e a gente precisa ter um olhar cuidadoso para destravar isso. Aí a gente entra em inovação, que não tem como falar de mão de obra sem inovação, já estou acabando, tá? Em inovação, nós somos o terceiro maior estado produtor de óleo e gás e não estamos entre os 10 estados que mais utilizam os recursos da cláusula. Somos impactados fortemente com a exploração do óleo e gás em termos de desenvolvimento, mas ainda não utilizamos esse recurso pelos as nossas entidades, né, vocacionadas para essa área e as grandes empresas que a gente tem aqui. E a gente tem o professor Alberto aqui, que ele é um expert e referência nessa área e pode trazer um pouco mais de informações sobre isso. Recente, mobilizamos nossos senadores do Estado para que houvesse apoio no requerimento quanto ao PL 5066 de 2020, para a gente reabrir essa discussão. Está sendo feita uma distribuição desses recursos de cláusula de PDI por todo o Estado, isso é muito importante, por todo o país, isso é muito importante, mas o Sudeste está perdendo tração, e dentro do Sudeste a gente tem o Espírito Santo, que precisa ser repensado no meio disso tudo. Então, a gente pediu, tivemos até agradecer os nossos senadores pelo apoio para reabrir essas discussões. Então, é importante que a gente acompanhe esse desenvolvimento, porque a gente precisa do Espírito Santo sendo destaque, porque a gente tem evoluído muito em termos de pesquisa e inovação, e isso pode ser ampliado, principalmente quando você olha para a questão dos autônomos no Estado com uso de inteligência artificial. E, por último, só destacar uma última agenda que a gente fez, que foi a ida na OTC, né? A maior conferência mundial de tecnologia offshore. E isso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Lá a gente buscou entender um pouco e fazer uma parceria com as câmaras de comércio, principalmente Brasil, Texas, que é um estado onde é solo fértil para o óleo e gás, onde tudo se desenvolve. Noruega, que é uma referência mundial em termos de como se trabalhar o petróleo e gás junto a outras atividades, principalmente de economia do mar, e também da União Europeia. O que a gente percebeu ali é que a gente tem alta capacidade de criar conexões e meios, e a gente vai fazer isso através das câmaras de comércio e da Apex Brasil, para que a gente possa criar relacionamento entre os fornecedores locais com os fornecedores internacionais, visando transferência de tecnologia e conhecimento. Os nossos operadores, eles nos questionam muito, porque, olha, eu tenho que comprar um equipamento fora do país, porque eu não tenho quem produz nacionalmente. Nós não estamos falando no Estado, nós estamos falando nacional, não tem quem produz por vezes. Mas a gente tem uma indústria aqui metalmecânica extremamente rica e inovadora e que consegue, a princípio, trabalhar como agente de manutenção desses equipamentos. Então, se a gente cria esse ambiente para que haja transferência de tecnologia, o Caetano vai parar de reclamar que demorou demais para chegar o técnico para consertar o equipamento que ele comprou de fora do país. A gente vai ter essa mão de obra local e vai ter esse desenvolvimento de tecnologia para daqui a pouco a gente estar produzindo esse equipamento no Espírito Santo. E o Porto de Houston nos chamou muita atenção. É bacana a gente falar sobre cadeia de fornecimento, porque ela é global. Você atende aqui, você atende no mundo inteiro, você enxerga capixabas no mundo inteiro. A gente visitou o Porto de Houston e ele tem o segundo container com maior movimento, o segundo terminal de container com maior movimentação de containers do mundo. É uma empresa capixaba, R1, quem está fazendo a gestão de ativos deste terminal. É motivo de... A gente chega de uma viagem dessa ainda mais animado, de levar mais fornecedores capixabas para o mundo. O Manuel já faz isso daí, já participa das feiras, ele enxerga muito isso. Então é muito bom quando você chega no segundo maior terminal em movimentação de container do mundo e enxerga um capixaba trabalhando ali, implementando seus produtos. E o mais engraçado é que ele falou para a gente, sabe o quê? Eu tenho dificuldade de entrar em algumas empresas no Espírito Santo.
Nós estamos levando toda essa tecnologia e expertise para o mundo e a gente tem a capacidade de abrir portas aqui também e isso precisa acontecer. Então, o meu recado era esse, a gente tem esse olhar lá pelo fórum, as empresas estão sempre à disposição, a BW veio agora recente se apresentar para o Estado, mostrar um pouquinho do que é esse grupo, que tem sede lá em Houston, né? E está com uma carteira aberta, tem a FPSO Cidade de Vitória aí com muitas possibilidades, é uma estrutura que ela já vem com um prazo de vida útil muito grande, então ela vai ter muito trabalho de metal mecânica topside para modificações e manutenção, para que ela seja modernizada para continuar operando, assim como a gente tem a pauta de descomissionamento crescendo cada vez mais, mas a gente sabe que precisa haver regulamentação, precisa haver financiamento, precisa haver muita conversa para que isso aconteça. Obrigada. Obrigado, Rúbia, pela sua contribuição. Passo a palavra agora para a gente ouvir a Ana Carla Macabu, representando o Sebrae Espírito Santo, que coordena lá os polos onshore, offshore do Sebrae Espírito Santo. Diminuindo em 2 metros aqui a altura do microfone. Bom dia, pessoal. Como o deputado comentou, né, a gente tem no Sebrae, tem uns 2, 3 anos, a gente fez uma estratégia de polos de excelência, que é onde a gente reúne os estados que têm a produção, tanto onshore como offshore, para poder fazer uma estratégia mais combinada, né, com inteligência, com aproximação das grandes empresas. O Caetano está sempre lá com a gente nas ações do polo, né, Caetano? E a gente tem tanto o polo onshore, coordenado pelo Sebrae Bahia, e lá vem os estados desde o Amazonas até o Espírito Santo, e o polo offshore coordenado pelo Sebrae Rio, né, que pega os estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio e alguns outros estados com inteligência também para o offshore. E o Espírito Santo reúne uma cadeia, tantos elos dessa cadeia, né, como alguns citados aqui, o estaleiro, a questão da unidade de tratamento de gás, onshore, offshore. A gente tem que ter esse olhar para esses diversos elos, de que forma que o Sebrae pode introduzir aí os pequenos negócios de forma competitiva nessa cadeia de fornecimento. Então, o Sebrae compõe aí, inclusive, o comitê do fórum, né, muito bem coordenado aí pela federação, e com esse olhar de que forma que, junto com as grandes empresas, junto com as entidades, tanto a federação como as entidades de associação empresarial que são afins ao segmento, a gente consegue elevar esse nível, né, de fornecimento. A gente está soltando, inclusive, agora um mapeamento, porque a gente conhece muito as operadoras, as grandes empresas, e às vezes tem uma segunda camada, uma terceira camada de fornecimento que também é feito por grandes e médias empresas de alta tecnologia, que a pequena empresa vai fornecer para ela, não vai fornecer para a operadora. Então, a gente também está fazendo um mapeamento para entender e mostrar ao mercado esse segundo e terceiro elos, ou seja, a pequena empresa pode fornecer para uma grande empresa que é fornecedora daquela outra super grande empresa, assim, né? Nesse nível. E a gente entende quem são essas empresas, quais são os requisitos e de que forma que a gente consegue fazer com que a pequena empresa, o pequeno negócio, se torne mais competitivo a partir do conhecimento do requisito e do atendimento a esse requisito, né? E aí a gente gera as aproximações comerciais, em todo momento, junto com o fórum, junto com a CESPETRO, junto com as associações. E a questão da inovação aberta também, que é uma pauta para a gente muito importante no setor, né? O setor demanda muita inovação, a Rúbia colocou isso muito bem também. E a gente tem processos de inovação aberta com grandes empresas e com destaques para empresas capixabas. A gente tem diversas empresas capixabas desenvolvendo inovação para o setor com destaque nacional, ganhando premiação não só no Brasil, como fora do país. Então, isso é um olhar também muito importante nessa cadeia, a gente conseguir desenvolver um ambiente, e aí a gente tem o Fundo Soberano que apoia muito, a gente tem instituições no Estado, o FINSLAB também é nosso parceiro e outros, as universidades, a UFES, muito parceira, né, o Lab Petro e outros núcleos dentro da UFES. Então, esse é um destaque que a gente tem também, que é um olhar para as pequenas empresas como
desenvolvimento de soluções. O Luiz Alberto está ali, é um grande case também do fórum, um case que o Sebrae apoiou bastante, né, Luiz, no desenvolvimento das tecnologias que hoje a IT9 coloca no mercado. Isso é mercado, todas essas tecnologias estão no mercado, elas estão à venda, elas já geraram negócios, empregos. Então a gente sabe que muitas das pequenas empresas que são fornecedoras da cadeia são pequenas empresas também muito especializadas, com mão de obra muito qualificada, que também sofre com a falta dessa mão de obra qualificada e muitas vezes perde essa mão de obra que ele qualifica para média e para grande. Quando ela vai lá para dentro fornecer, ela acaba perdendo porque ela qualifica muito bem esse funcionário, esse colaborador dela. Então isso também é uma demanda da pequena empresa, né? A gente também atua com uma pauta de encadeamento produtivo com as grandes empresas do setor. Então, parcerias de longa data com Petrobras e outras grandes empresas, onde a gente consegue entender de que forma que a gente pode, juntos, fazer com que a gente tenha um maior potencial de fornecimento. A gente recentemente fez um evento com a Petrobras lá no Sebrae, bem legal, assim, onde ela deu uma passada geral em vários aspectos dentro dos processos de fornecimento e as oportunidades. A gente hoje tem aqui, segundo os dados deles, 8.500 empresas cadastradas aqui no Espírito Santo, né, um volume considerável. E só de fornecimento contratado, né, já pago em contrato, 2023 e 2024, volume de quase de 2 bilhões de reais contratados de pequenas empresas. Então, é um volume, só da Petrobras, tem esse volume de contratação de pequenas empresas nesse período aí que ela fez o levantamento para a gente. Então, isso é muito importante, a gente estar junto. O Sebrae tem uma pauta constante com os deputados, tanto os estaduais como os federais. A gente tem uma pauta lá que, de vez em quando, né, sempre tem uma reunião conjunta no Sebrae para o melhor ambiente de negócio para as pequenas empresas. E como esse segmento ele é prioritário para a gente, dentro dos segmentos que a gente atua, né, a gente está sempre à disposição para, junto também aqui, discutirmos de que forma que a gente vai ampliar esse ambiente de negócios nos municípios também, junto com o programa Cidade Empreendedora, que a gente está nos 78 municípios, de que forma que a gente também leva essa pauta para dentro dos municípios com o melhor aproveitamento dos royalties, de que forma que esse royalty pode ser reinvestido em melhorar o ambiente de negócios naqueles municípios. E aí um recadinho, depois eu anotei aqui, a Rúbia falou da OTC. Eu acho que é um evento que a gente tem que preparar com antecedência, uma comitiva mais estruturada do Espírito Santo. A gente sente falta, né? Eu mesma não consegui ainda as devidas autorizações para participar, mas muitos estados vão com uma comitiva mais estruturada. E aqui falta, às vezes, o governo do estado, uma representação do estado. A federação foi esse ano, mas nem todo ano consegue ir. O Sebrae nem todo ano consegue ir. A gente, esse ano, teve uma coordenação pelo Sebrae Rio, 18 empresários que foram pelo Sebrae Rio e 4 empresas do Espírito Santo estavam expondo lá, 4 pequenas empresas com apoio da Apex. O Manuel, um deles, né? Então, assim, é um momento de estar lá para uma pauta institucional mesmo, de que forma que a gente defende o Estado perante um setor, e lá está todo mundo que está nessa pauta de discussão. Então, fica o recado para a gente também ter uma coordenação para a próxima OTC, que é maio de 2025, né, em Houston, mas que vale a pena a gente ter também um trabalho de coordenação. Então, assim, só para colocar o papel nosso, o nosso interesse, é uma pauta que o Sebrae tem como prioritária em nossa diretoria aqui, em nossa diretoria nacional, e a gente está à disposição para sempre estar colaborando e ser o apoio realmente, não só direto na gestão do negócio, na melhoria, mas no ambiente do negócio como um todo, para a gente ampliar a nossa participação aí. Obrigada. Obrigado, Ana Carla. Vamos ouvir agora nosso amigo Zé Maria Cola, representando o CREA aqui e a Sociedade Espírito Santense dos Engenheiros. Ele que está representando o presidente do CREA, o Jorge, que não pôde estar presente, e pediu ele para estar representando também.
Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui falando em nome da SCE, na qual eu sou presidente. A Sociedade Santana de Engenharia é a entidade precursora do sistema Confea-CREA no Espírito Santo. E a honra aumenta quando eu também estou aqui a pedido do presidente Jorge Luiz e Silva do CREA Espírito Santo, que está viajando, participando das reuniões de colégio de presidentes dos CREAs do Brasil, que ele tem uma afinidade muito grande, evidentemente, com essa casa também, e ele, como engenheiro agrônomo e atuante, já foi conselheiro federal e assumiu o CREA há 3 anos atrás, eu acho 4, e fez uma revolução na estrutura do sistema, que se fala da fiscalização dos serviços da engenharia, mas acontece que ele colocou o CREA para a sociedade que uma das finalidades principais escritas na lei. Vocês entendam sempre que os conselhos que têm por regra regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, ele está exatamente na seguinte situação que eu vou tentar mostrar para vocês. A academia cria os profissionais, médicos, engenheiros, e vai embora. E existe uma linha que separa a academia, que é comandada pelo MEC, com a outra lado, que é o Ministério do Trabalho. Quando você pega um diploma e fala assim, agora eu vou construir meu prédio, que é atravessar essa linha invisível, você encontra um paredãozinho, sua mão no peito. Ei, você vai fazer o quê aqui? Eu vou fazer o meu prédio, vou fazer minha cirurgia. Não. Primeiro você tem que se registrar no seu conselho para proceder, para que a sociedade reconheça você como cidadão com habilitações para exercer a profissão, para não causar danos para a sociedade. Logo, o CREA não parte para proteger nenhum profissional. Pelo contrário, você está registrado, coisa tal, o profissional sabe que ele estando registrado, todo e qualquer serviço ele deve fazer a sua anotação de serviço técnico, ele é responsável. Eu digo, eu construí essa obra, eu sou o responsável. E isso é para tudo, né? Então o CREA trabalha literalmente para defender a sociedade contra os maus aplicadores da engenharia, dos leigos e tudo mal, buscando defender a sociedade para que a sociedade seja sempre com garantia de que está trabalhando com profissionais devidamente habilitados. Aí vocês se perguntam, mas como é que está a Sociedade de Engenheiro, que tem por finalidade buscar valorizar o trabalho dos engenheiros, dos seus associados, está envolvido com essa história de petróleo, gás e energia. Isso tudo aconteceu na minha vida 3 anos atrás, quando o presidente Jorge mesmo me apresentou o Manuel, que é o presidente da Associação Capixaba de Empresas de Petróleo, Gás e Energia, automaticamente para fazer a 3ª conferência de petróleo e gás, que na época nós chamamos de FECAPEG, Feira Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, que, sem dúvida nenhuma, ali começou aquela ideia da Vitória Petro Show. E com essa história, já fizemos 3 feiras, estamos partindo agora para o ano que vem fazer a Vitória Petro Show 2025. Acontece que para poder vocês me verem entusiasmado com essa ideia, foi exatamente porque eu sou engenheiro civil, esse ano eu completarei 53 anos com canudo na mão e trabalhando. Eu, na primeira oportunidade que eu tive na primeira feira, comecei a ver que esse campo é um campo onde ele absorve todas as engenharias e toda a turma da geociência.
As oportunidades são muito grandes. No meu caso específico, eu fiquei dentro daquilo que eu me preparei. A construção civil. Eu sou formado em cálculos e edificações. E trabalhei mesmo nas grandes empresas do Espírito Santo, inclusive onde hoje é o prédio da Federação das Indústrias, estava sendo construído para ser a matriz, ou seja, a sede da CIEC, Comércio, Indústria e Engenharia Capixaba. Uma das maiores empresas da construção civil que o Estado teve, da família Santos Neves. Tive a oportunidade de trabalhar com Jones Santos Neves e Joel, aquela turma toda de engenheiro antigo. E o tempo fez com que, nos idos de 1980, quando houve uma depressão muito grande na área da engenharia, ele teve que passar aquilo para a Federação das Indústrias, e a empresa CIEC, vocês nem ouvem falar mais. Ela nasceu e terminou igualzinho como uma vela que foi se queimando, acabou sem deixar prejuízo para ninguém. Diferente de outras empresas que partem, crescem, povoam e deixam um enorme prejuízo para todos. Isso mostra responsabilidade naquilo que você faz. E nessas oportunidades todas que eu enxerguei, eu encontrei também muita gente trabalhando com afinco e com objetivos a serem impressionantes. Foi ali que eu conheci Caetano, que é engenheiro de petróleo, que se formou no Rio de Janeiro de Cachoeiro, que de repente, trabalhando no exterior, etc. e tal, volta para o Brasil, me contando a história dele. Rapaz, fiquei impressionado como é que, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente cresce. E eu fui vendo também que não era só isso, isso acaba atraindo, você não percebe que os semelhantes andam com semelhantes. A turma de petróleo anda com petróleo, você vê que médico anda com médico, e assim por diante, aqueles grupos. Então, esse agrupamento do petróleo, ele é muito unido. A Rúbia mesmo comentou aqui das feiras, vai ao exterior, a Ana Carla também do Sebrae, o pessoal que está aqui na mesa viaja para o exterior para ver, e dentro do Brasil também. Eu acho que recentemente, agora nesse mês mesmo, eu acho que teve Bahia Oil e Gás. Então, é um grupo muito unido que tem que trocar. Vocês não podem imaginar, por exemplo, numa feira, por exemplo, eu falo da Vitória Petro Show, a nossa rodada de negócios, que é comandada pelo Sebrae, pega as pequenas empresas e apresenta essas empresas para as grandes empresas de petróleo. E ali forma negócios que impressionante, como é que coisas que as pessoas aqui não percebem. Que como que foi comentado aqui, a cadeia de fornecedores. Isso não serve só para quê? Quando você fornece um produto de qualidade, você automaticamente é lembrado pelas outras grandes. Você arrumou isso? Ah, foi lá no Espírito Santo, na empresa tal. Isso faz um crescimento estúpido de tudo. E nesse afã também de preparar, aí eu já falo da minha área, preparar meus colegas para poderem estar, eu mesmo preparar quem já está nessa área, a CESPETRO com a SE tem feito seminários constantes que eu vou chamar de atualização no que diz respeito a série de serviços. Hoje, por exemplo, nós estaremos fazendo o 6º seminário nessa área de petróleo e gás, com um tema super interessante. Todo mundo fala muito e nós precisamos aprender mais. É inteligência artificial e suas aplicações no mercado de petróleo, gás e energia. Vai acontecer hoje às 14 horas no Hotel Alameda, em Camburi. Vocês estão todos convidados. Esses seminários são totalmente gratuitos, temos conseguido fazer isso. Claro, como é que consegue fazer isso? Com apoio de várias entidades. O próprio Conselho Regional de Engenharia, da qual também sou gerente de atendimento, participa.
e divulgando, fazendo com que a atualização profissional seja mantida em dia. E nesse coisa também tem ajuda da Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente consegue através do professor Sischini, que foi anos e anos diretor da Escola de Engenharia do Centro Tecnológico. Nós conseguimos também apoios nos nossos eventos do próprio Sindicato de Engenheiros, onde temos aqui a presença do presidente do Sindicato de Engenheiros, o engenheiro civil Luiz Fiorotti, que inclusive também é conselheiro do CREA Espírito Santo e já foi várias vezes diretor da ESE junto comigo. Então nós procuramos estar sempre juntos para poder nos desenvolver. E não pensem em vocês que para poder fazer, por exemplo, a gente fala, fazer feira, isso é coisa simples assim. Não. Nós temos que estar sempre muito bem apoiados e sempre nos apoiamos no começo. A própria ADERES, que é a Agência de Desenvolvimento do Espírito Santo, o SEBRAE, através da Ana Carla, que sempre participa, a Federação da Indústria, através da Rúbia, que está sempre atuante ali, atuando e ajudando a nós todos ali. Gente, eu acho que já tocou até uma campainha aí, eu tenho que agradecer a você, mas não posso esquecer também do Instituto João de Santos Neves. O Instituto João de Santos Neves, para nós, é referência naquilo que está para onde é como se fosse um norte para que a gente possa nos seguir. Muito obrigado a vocês, desculpe ter tomado o tempo de vocês e quero agradecer a presença de todos e que estejam nos acompanhando nessa missão de trazer o petróleo do Espírito Santo, que hoje é o terceiro, voltar a ser o primeiro. Um abraço para vocês. Obrigado, Zé Maria Cola, é sempre bom ouvir o senhor. Passo a palavra agora para o Caetano Machado, onde ele representa a Mandacaru Energia. Nós vamos agora ouvir as empresas, ouvimos aí as entidades e agora vamos ouvir as empresas representadas aqui. Alguém deixou o telefone aqui, hein? Bom dia, muito obrigado, eu sou o Caetano. É sempre um prazer e um orgulho muito grande estar aqui nessa casa, agradecer em especial ao deputado Chambinho. Essa comissão especial de petróleo é a Comissão de Petróleo e Gás. Nós temos participado já há algum tempo, desde a primeira reunião, e a gente vê algumas evoluções. Vamos lá, hoje eu sou o presidente do Grupo Ubuntu, sou engenheiro de petróleo, capixaba de Cachoeiro, empreendedor, hoje empresário e líder da Mandacaru Energia, que é uma operadora de IP aqui no Espírito Santo e em outros estados do Brasil. A gente opera hoje aqui no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, e temos uma operação também em São Paulo, que eu vou conversar mais à frente, que é uma oportunidade muito grande para o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado acolhedor, está organizado, diria como mais organizado dos estados onde nós operamos. A gente consegue ter aqui a organização não só na parte do governo, mas também na parte das empresas, das associações. Eu tenho trabalhado com a Rúbia, Manuel sempre trabalhando comigo, Zé Maria está em todos os eventos conosco. A gente sempre tem a oportunidade de estar discutindo e fazendo com que a gente possa ser melhor aqui no estado do Espírito Santo. Claro que tem sempre para melhorar e o meu papel aqui é sempre trazer o debate, o meu papel é sempre estar aqui para pedir, trazer mais discussões, mais debates, mais challenges, mais desafios para que a gente seja melhor. Trouxemos o desafio da questão das licenças ambientais e eu não tenho a menor dúvida que hoje a gente está muito melhor do que nós estávamos há um ano atrás, mas podemos estar melhor um pouco mais daqui para frente.
De fato, a nossa conversa com o órgão estadual do meio ambiente tem sido muito positiva. A Rúbia tem liderado esse processo conosco e isso tem sido muito interessante. A velocidade das licenças, o nos receber pessoalmente, diretamente, ter uma organização para receber as questões de petróleo aqui no Estado, isso tem acontecido e é muito interessante. Discutimos sobre a questão do licenciamento, do fomento, dos incentivos, dos financiamentos, e na última reunião nós tivemos a presença do presidente do Bandes e conversamos e vimos as linhas de crédito. Precisamos aproximar mais, precisamos ter acesso a essas linhas de fato, precisamos reduzir o nível de garantias que a gente tem que apresentar. Então a gente tem mais para discutir ainda, mas a porta já foi aberta, já fomos recebidos e os projetos estão acontecendo. E acredito que a gente pode discutir um pouco mais sobre a questão de infraestrutura, sobre o escoamento do óleo. As estradas estaduais que escoam o nosso óleo aqui no Espírito Santo, muitas ainda são de terra batida. Na época de chuva a gente tem dificuldade de escoamento do óleo, e isso eu posso dizer porque eu opero lá na mesma região que a Ciclis opera, que é a maior operadora de terra do Espírito Santo, uma das maiores do Brasil, tá? Mas a maior operadora de terra do Espírito Santo, onde eu tenho um relacionamento, uma conversa muito positiva e interação muito grande, também tem essa mesma dificuldade. Quem opera lá em Crejuá, na época de chuva também sei que vai ter dificuldade de tirar o óleo de lá. A gente conversou isso hoje, pelo menos no passado tinha, não sei se hoje continua tendo, está balançando a cabeça, então é positivo o que eu estou dizendo. Então a gente pode de fato tentar discutir isso e ver, pelo menos nesses pontos mais fundamentais, nos pontos mais importantes para o escoamento do óleo. A questão da energia elétrica é muito verdade, a gente tem quedas e variações de energia elétrica, com isso param os nossos postos, a gente perde produção, tem reversão da coluna de produção, quando o sistema de produção é BCP, fica 10, 15 minutos girando ao contrário, então você tem desenrosca a coluna, trava a coluna, você tem que colocar postos novamente para produzir, mesmo com inversores de frequência, que é o sistema que a gente utiliza para facilitar isso, a gente continua tendo problema, ainda queima os inversores, são equipamentos caros que custam 20, 25 mil reais para cada poço. Então é importante, lá onde eu estou operando aqui no Espírito Santo, eu estou no final de linha, então no verão, quando todos os ar-condicionados estão ligados, eu tenho uma dificuldade, isso é fato, tá? Zona rural e etc e tal. Ainda tem a questão da mão de obra, que aí eu acho que é muito interessante. Todos os meus engenheiros aqui no Espírito Santo são formados pela UFES. Eu hoje tenho uma parceria com a UFES para desenvolvimento de tecnologia, tenho, não só com a UFES, também tenho com a UFERSA no Rio Grande do Norte, para desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente hoje, meus engenheiros, minha relação com a UFES é muito grande e a gente tem muito orgulho de estar com eles, mas, de fato, vai ter uma dificuldade de formação. Só como exemplo, eu acho legal, hoje o vice-presidente da PetroRecôncavo é formado numa universidade particular de petróleo aqui no Espírito Santo. Hoje, a gerente de M&A da PetroRecôncavo, ela é formada em engenharia de petróleo numa universidade particular aqui do Espírito Santo. E esse curso não existe mais. Acho que é para ser refletido, é para pelo menos ter uma reflexão sobre essa questão. Vamos lá, oportunidades. Eu não vou ficar falando do passado, vamos falar de oportunidades. Hoje o nosso grupo, o Grupo Ubuntu, tem 4 CNPJs, temos 4 empresas, temos uma empresa de serviço, onde nós temos 4 sondas, uma das sondas de workover estão aqui no Espírito Santo, operando para os nossos ativos. A Mandacaru Energia, ela hoje tem um ativo aqui no Espírito Santo, nós pretendemos crescer. Estamos hoje, nesse momento, discutindo M&As para oportunidades de aquisição de novos ativos aqui no Espírito Santo. Mas nós temos uma empresa chamada Manacá CCS. CCS é uma sigla em inglês que é Carbon Capture and Storage, que seria capturar esse carbono na atmosfera, transportar e armazenar definitivamente embaixo da terra. Essa nossa empresa está sediada em São Paulo, uma dessas nossas empresas. Nós temos 2 blocos exploratórios na Bacia do Paraná, que ficam no estado de São Paulo, e esse projeto está andando. Mas o Espírito Santo tem um potencial muito grande para fazer isso. O Espírito Santo tem um potencial de armazenamento. Quando a gente fala em armazenar o CO2 embaixo da terra, é armazenar em reservatórios salinos.
Então, fica bem claro que a gente não está falando em fazer sorrisal lá embaixo, a gente não está falando em misturar com aquífero potável, não estamos conversando em nada disso. Estamos conversando em reservatórios, a água de sal que corre lá embaixo a 2.000 metros, 3.000 metros de profundidade, vai receber o nosso CO2. E o Espírito Santo tem potencial porque gera CO2. O meu projeto em São Paulo é para capturar o CO2 nas usinas de etanol, que o Espírito Santo tem também, em outros lugares que emitem CO2, e nós poderíamos pegar esse CO2, transportar e armazenar e fazer esses projetos aqui. As empresas de petróleo que operam no Espírito Santo, nós estamos, nesse momento, terminando a conversa, a discussão de assinatura de memorando de entendimentos para a gente começar a discutir a questão do CO2 no Espírito Santo. Ou seja, a BW, onde nós somos parceiros já, o Grupo Ubuntu é parceiro da BW, eu não comentei, mas nós somos sócios da BW no ativo aqui no Espírito Santo, chamado BMS 23, que é o Parque dos Doces, né? Quindim, paçoca, pudim, todos esses ativos no mar, nós somos sócios de 23,53% da BW aqui no Espírito Santo, e esse ativo vai começar a produzir gás. A BW está fazendo estudo, eu sou não operador, né? No ativo do mar, a BW é operadora, mas estamos no meio do estudo, desenvolvimento, para investir, e não sabe se vai ser um tieback para o FPSO Vitória, ou Cidade de Vitória, se nós vamos botar um barco independente, mas a expectativa é que final de 27, 28 a gente esteja botando o projeto para produzir. A BW, a Seacrest e outras operadoras aqui no Espírito Santo, fizemos um grupo. Eu sou hoje conselheiro da BPIP, então eu sou da diretoria da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Óleo e Gás, a qual hoje eu estou representando o nosso presidente Márcio Félix, também então estou como a BPIP hoje aqui. Nós nos unimos para fazer essa conversa da questão do CO2. O Espírito Santo tem um potencial muito grande para o gás, o polo gás, a região de gás lá, que pode ser lá em Cacimbas, lá onde foi discutido o Ipiranga, etc. e tal, que a ANP ainda não colocou ainda, por uma questão de discussão com os órgãos ambientais, para colocar isso liberado para a gente. É algo que pode ser também trazido para esse debate, trazer aqui a ANP, trazer aqui a BPIP, trazer aqui o órgão ambiental para a gente entender o porquê que a gente não consegue ainda ter acesso a esses ativos, que são muito importantes. A Rúbia comentou aqui, isso é um fato, pode fazer diferença. A gente tem hoje, no Polo Lagoa Parda, tem uma estação de tratamento de gás de 2 milhões de metros cúbicos de gás, que está hibernada, que vai precisar de um revamp, mas qual o problema? Se a gente tiver esse gás para tratar, vai ser feito lá. Tem uma usina termoelétrica da Linhares, na mesma região. Tem uma discussão muito grande para ser feita com relação ao gás aqui no Espírito Santo, que a gente poderia trazer esses outros players para discutir com a gente aqui. Eu agradeço, digo que é sempre uma oportunidade de estar aqui com quem está preocupado com o Espírito Santo. O onshore do Espírito Santo, ele gera riqueza imediata quando nós estamos operando. Então, no momento que esses ativos de terra forem liberados para a gente começar a operar, a gente vai trazer riqueza local, desenvolvimento local, a gente vai trazer pagamento de imposto estadual, municipal, federal, vamos pagar royalties, vamos gerar mão de obra local, vamos gerar, que eu digo, vamos contratar mão de obra local, vamos fornecer desenvolvimento de mão de obra local, vamos treinar esse pessoal e vamos consumir os produtos locais. Quando eu cheguei para operar aqui no Espírito Santo, isso é um exemplo que eu digo com muito orgulho, a gente quando começou a operar não tinha fornecimento lá no campo de marmitas e de alimentação para a gente foi numa moradora local e perguntou se ela podia fornecer para a gente. Ela hoje tem um forno industrial, ela hoje emprega a família dela inteira, nós ajudamos, ela semeia e hoje ela fornece alimentação para mim. Isso é a geração de riqueza local imediata. É no momento que você chega. A transformação acontece do cara que vende pão na padaria. A transformação acontece com quem fornece marmita. E a transformação acontece com quem estuda na UFES lá, que hoje meus 4, 5 engenheiros, inclusive a gente exporta engenheiro para outros estados. Eu tenho 2 que eram meus engenheiros daqui, já estão no Rio Grande do Norte, onde é a minha maior operação.
Então, a gente, trazendo a oportunidade de desenvolver, tem gente competente para fazer. E por isso que eu agradeço demais a oportunidade ao deputado Chambinho de estar aqui e estar mostrando o que nós podemos fazer juntos, o que nós podemos fazer mais. Manuel é um guerreiro incansável nessa discussão de trazer desenvolvimento para cá. A Rúbia é minha parceira desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Zé Maria Cola me recebeu de braços abertos, me orienta e me ajuda a discutir todos esses assuntos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Caetano. Sempre bom te ouvir pelas ideias que você traz sobre a prospecção que você tem de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo também no setor de petróleo e gás. Vamos ouvir agora o Pedro Cirino representando a Carui Petróleo. Acertei, acho que agora acertei. Ajuste aqui que Caetano tem bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí de compor a mesa. É um orgulho muito grande estar aqui nessa sessão solene. Eu sou aí um capixaba honorário, sou nascido aí no Rio Grande do Norte, mas moro aqui desde os meus 11 anos de idade, então vamos dizer que eu sou um capixaba honorário aqui da casa. Dentro desse aspecto de felicidade, também sou um egresso aí de escola técnica, tive a oportunidade de estudar em UFES, instituições particulares aqui no estado, então ainda mais especial para a gente que vem fazendo esse processo aqui dentro do estado, ter esse momento e essa oportunidade aqui com todos. Então, obrigado aí, deputado Chambinho, também pela oportunidade de estar aqui, não só como um representante aí de um fornecedor internacional, mas também como um representante de alguém da sociedade capixaba que está também aí ajudando, agregando nesse espaço. Então, obrigado aí mais uma vez. Como representante aí de fornecedores internacionais, é um prazer muito grande aqui pela parte da Carui e representando também tantos outros que já estão aí efetuando negócios aqui no estado. Eu gosto sempre de complementar essa fala sobre representante internacional, que a gente não é um competidor local, mas sim mais uma ferramenta para poder desenvolver e trazer tantos outros fornecedores que são agregados aí nessa cadeia, seja na parte logística, na mão de obra direta, em serviços indiretos, enfim, tantos outros que a gente costuma ver aqui nos próprios eventos que são realizados aqui no estado e em outros locais. É muito importante a gente ter esse espaço de debate aqui. Acho que essa previsibilidade, tanto normativa, legislativa, quanto para incentivos fiscais, linhas de crédito e outros, isso ajuda não só os operadores diretamente, mas também todos aqueles que estão ali agregados no processo da cadeia produtiva. Então é muito importante ver aí alguns dos problemas que já estão em processo, já estão sendo solucionados e saber que a gente vê isso aí por vezes como um problema, mas são problemas que são oportunidades para todos aqui. Então é muito bacana ver que a gente tem na mesa essa composição mista, trazendo os operadores e tantos outros representantes dos órgãos envolvidos aqui no estado para poder, vamos dizer assim, mostrar que esse potencial já apresentado hoje pode ser sim uma realidade ainda melhor. Acho que são números aí que já foram apresentados, isso tem trazido uma atração, uma visibilidade internacional. Eu tive a oportunidade agora recentemente de estar na China, ver tecnologias que podem vir aqui e agregar sim vários dos problemas do onshore, principalmente. São problemas que a China já passou recentemente, que tem tecnologias interessantíssimas para poder resolver isso. Então, quando a gente fala como um fornecedor internacional, na verdade a gente quer aqui aproveitar o espaço para trazer também como um parceiro, ter uma relação duradoura com os operadores, com os clientes, enfim, porque esse tipo de oportunidade não só traz tecnologias, a gente desenvolve e utiliza recursos locais, tem a troca também não só de trazer, mas também de aprender com quem está ali. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço e consiga, sim, trazer essa previsibilidade para esse processo. Isso vai atrair olhos de fornecedores, investidores, enfim, e vai aumentar, sim, essa produção. Então,
Dentro desse aspecto de trazer esses investimentos, a gente vai ter aí como consequências outras eficiências operacionais, essa parte de inovação e desenvolvimento, acho que foi muito bem pautado aqui. A gente precisa sim de desenvolver pesquisas e profissionais capazes para poder auxiliar esse processo. Não é porque eu venho aqui representando uma empresa estrangeira que eu quero trazer a mão de obra externa. Então, há sim o interesse e essa obrigação, esse dever de também desenvolver esse recurso local. Gostaria também de parabenizar aqui o Manuel pelo esforço que eu tenho visto. Há algum tempo eu venho recebido e participado de alguns convites e eventos relacionados a óleo e gás. Eu acho que, por vezes, quem não está diretamente ali relacionado ao processo ou participando diretamente, por vezes não consegue entender a importância desse momento. Então são momentos que a gente consegue ali diminuir essas barreiras, trazer para um tete-a-tete ou uma versão mais próxima para a gente poder desenvolver negócios sim aqui no estado. A gente teve um evento aqui de grande sucesso. A gente tem ainda aqui o Mac Show para acontecer, é um outro evento que também é muito esperado por fornecedores. Então eu gostaria de parabenizar o Estado como um todo por estar aí desenvolvendo e trazendo sim esse olhar. E não tomando muito mais o tempo de todos aqui, mas também deixando aqui esses parabéns aqui ao deputado Chambinho pela oportunidade, sim. Acho que a gente tem que trazer esse fórum por mais vezes. Trazer outros órgãos envolvidos, como o próprio sugerido aqui pelo Caetano, como a ANP, outros que estão ali relacionados, que podem facilitar e trazer esse desenvolvimento aqui para o Estado. Então, obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Pedro, pela sua contribuição. Convidar agora o Luiz Alberto, da IT9, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o deputado pela coordenação da comissão, parabenizar os demais membros da mesa. E pela fala do Instituto João de Santos Neves, pela RUB aqui, dá para se ver a pujança de investimento no Estado que está acontecendo e que está para acontecer. Eu sou um representante típico da indústria metalmecânica, entende? E eu, junto com as operadoras, sofremos do mesmo problema, a falta de mão de obra qualificada e a falta de tecnologia. A falta de mão de obra qualificada, não basta um engenheiro mecânico sair da universidade, não basta um engenheiro de petróleo sair da universidade, ele demora um tempo para ele maturar profissionalmente, ele gasta lá de 2 até 5 anos, entende? Então, essa dificuldade, o que está acontecendo? Está vendo assim, todo mundo está disputando o mesmo mercado. Eu hoje na minha indústria, eu tenho 10 vagas lá, torneiro CNC, engenheiro mecânico, entende? Soldador qualificado, TIG, MIG. O que eu vou fazer? Vou tirar de alguma outra empresa, entende? Vou pagar mais caro provavelmente, porque às vezes a indústria não tem tempo. Pela velocidade que está acontecendo, a gente não tem tempo para qualificar esse profissional. Quando eu vou falar de tecnologia, aí é um pouco mais complexo ainda. Tecnologia não brota do chão. Precisa que você tenha um empreendedor interessado, precisa que você tenha uma operadora interessada, você tem que unir o empresário interessado, a operadora, a academia e alguma empresa que vai fornecer uma tecnologia complementar. Vou citar 2 exemplos aqui. Eu sou o único fornecedor de bombas para extrair petróleo onshore no Brasil. Se o cara não comprar da minha empresa, ele tem que comprar de Houston ou trazer da China. É bom? Tá bom, é bom para mim, porque eu estou como único fornecedor. Mas isso não é bom para o Estado, não é bom nem para o Brasil. Tem que ter uma competição. Mas esse produto meu foi desenvolvido junto com o Fórum Capixaba. Trouxemos a academia junto com nós, a universidade, o IPS, e hoje nós temos um produto com bastante tecnologia agregada. Então, esse é um exemplo. E como a minha empresa poderia ter mais 10, 20 empresas desenvolvendo, porque a carência da indústria de petróleo por tecnologia é enorme.
enorme. Então, olha que você vê os fornecedores, se eu for citar o nome aqui, as pessoas podem até ficar chateadas, mas eu vou dizer, é Halliburton, é Schlumberger, é NOV, é Tecnip, olha, não tem o nome Tupiniquim, regional aqui do Estado. Então, a grande oportunidade de se desenvolver tecnologia, porque as operadoras estão interessadas, e elas sabem que vai custar menor. Vai ter um custo menor para ela. Porque, por exemplo, eu atendo daqui até o Rio Grande do Norte. Um dia desse a bomba do cara quebra lá em Catu, na Bahia. Entende? Como é que ele faz? Se o equipamento dele fosse um Weatherford americano, o americano só manda para ele no zap. Eu pego uma válvula aqui, coloco no carro aqui, quando é às 3, 4 horas da manhã, eu estou com a válvula lá no posto dele, ele está operando. Então, a minha fala é bastante curta, porque eu sou aquele representante raiz da indústria metalmecânica, entende? Então, já foi bastante colocado aqui a parte de investimento. Então, mão de obra qualificada é o nosso problema, e tecnologia também. Eu estou muito satisfeito. A Seacrest chegou aqui agora, comprou todo o ativo do Norte Capixaba, e nós estamos fornecendo já os tubos para injeção de vapor para eles, que significa que eles já estão no estágio seguinte, quando eles já estão injetando vapor no posto de petróleo onshore, eles já estão buscando aumento de produtividade, e isso vai gerando negócio para a nossa empresa aqui. Então, a minha fala é muito curta, obrigado a todos, bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Fala curta, mas fala muito boa, né? Parabéns pela sua fala, Luiz. Acho que a gente sai daqui já até com a próxima pauta da próxima reunião nossa, onde a gente precisa ouvir a mão de obra, esse setor da educação no nosso estado, mas também provocar o governo. Nós temos aí o programa Qualificar ES, que a gente pode provocar a Secretaria também de Ciência e Tecnologia do Estado, que toma conta desse programa hoje, de qualificação profissional dentro do Estado, mas também provocar toda a rede de ensino e superior do Estado, para que a gente possa ouvir o setor através da Comissão de Petróleo e Gás da Assembleia e as necessidades que a gente tem no setor. A Rúbia deixou bem claro que hoje a gente só tem São Mateus, mas nós precisamos voltar com esse foco, porque o setor cresce, se desenvolve dentro do Estado e tem uma necessidade de mão de obra qualificada. E também nós podemos provocar aí o Sistema S, principalmente o Senai, na questão da qualificação ainda, da formação de técnicos na área de mecânica, elétrica, que também o setor de metalmecânica precisa muito. Então essa é uma pauta que a gente pode trabalhar muito bem para a próxima reunião da comissão, e também trazer a EDP com seus representantes para poder falar dessa necessidade, a gente falar dessa necessidade que as empresas têm lá na ponta de ter um acesso melhor à energia para a produção de petróleo e gás dentro do Estado. E eu também queria levantar uma pauta importante para a próxima reunião, conversei até com o Pablo, que é sobre a Energisa. A Energisa comprou lá no ano passado a AS Gás, e nós precisamos ouvir a Energisa nesse plano de expansão dela, do que ela tem nesse plano de expansão de investimento que ela vai fazer, está fazendo no Estado do Espírito Santo. Eu acho que nós temos fornecedores aqui também nesse ambiente que podem entender, e a Energisa também conhecer o mercado dentro do Estado do Espírito Santo, que é muito importante. Eu vou partir para o momento final da nossa reunião, que eu quero convidar o Manuel Passos para fazer o uso da palavra e ele aproveitar a oportunidade de fazer o lançamento aí da Vitória Petro Show 2025, e parabenizar você, Zé Maria Cola, pela edição 2024, que foi sucesso total. Acho que bateu recorde também de negócios fechados aí com as empresas que participaram da Vitória Petro Show. E passo a palavra a Vossa Excelência. Fazer uma pergunta a vocês: tem alguma pauta mais para a próxima reunião que a gente debateu aqui hoje, que ficou faltando aí, que eu acho que a gente pode incluir também para provocar os atores para estarem com a gente aqui na próxima? Talvez a gente possa conversar, eu não sei se parte do CCS ou parte do carbono, a gente pode... Na próxima a gente traz as pautas, tá? Sim. Na próxima reunião. É um assunto que ainda não tem
legislação, não tem regulação, então existe muita vontade, muito estudo, então acho que ele tem Sim, então tá. Petrobras também. Então. Sim. Sim, muito bom. O setor de energia elétrica a gente vai trazendo no próximo já com a EDP já. Vamos fazer o convite a eles. Vamos passar a palavra para o Manuel Passos. Boa tarde a todos, né? Eu sou 12:06. Obrigado, Chambinho. Obrigado a cada participante da mesa. E agradecer primeiro a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui lançando novamente, pela segunda vez aqui na Assembleia, a 6ª edição agora do Vitória Petro Show. Muito feliz aqui contemplar aqui pessoas que confiaram na gente em 2024, estão presentes aqui novamente. Eu quero destacar aqui que a primeira empresa de serviço, Chambinho, que confiou em nós, antes de ter até o projeto, foi a N2 Offshore, foi um sucesso, um recorde de negócio para a empresa deles e de destaque. E o operador foi o Caetano, né, que o cara que já assinou um contrato sem ver nem o site. Não, eu confio em vocês, vai dar certo. E foi um sucesso o Petrojão 2024. Conseguimos trazer também a Secret através do Caetano e outros operadores e outros parceiros. É muito árduo você conglomerar o setor, tanto como operador e tanto o prestador de serviço qualificado para atender a cadeia, mas nós conseguimos fazer isso. Muita gratidão pelos polos, né, o polo onshore e o polo offshore, que conseguiu chancelar essa vida através da Dínamos e desenvolveu uma bela rodada de 2024, que movimentou milhões e milhões de reais. Foi um golaço para os polos, um golaço para o evento, e queremos repetir novamente esse caso de sucesso. Estou muito satisfeito, Caetano, porque é o que o Márcio Félix falou comigo na Bahia agora, semana passada. Não se preocupa com quantidade de operadoras que está presente. Caetano vai estar presente porque ele é a ABPIP, e a ABPIP é a interlocutora das operadoras. Então ele vai dar esse feedback para a gente do que aconteceu no lançamento. Nós temos também aqui também o fórum que está presente também, que respira esse ambiente com as operadoras. Então nós temos a operadora presente, como a Rúbia citou, os investimentos da Prio. Eu tenho, Rúbia, muito orgulho da Prio aqui operando, porque em 2000 eu estava nas Ilhas Canárias montando uma sonda para operar o primeiro posto da Texaco, e eu participei, tem meu nome naquele posto lá, que hoje faz parte do grupo Prio. Nós fomos pela Transojo, pela Schlumberger, e hoje você vê um campo explorado gerando riqueza para o Espírito Santo. Muito feliz aqui também, Schlumberger presente, que é nosso patrocinador, e outros demais. Outros players que não estão entrando no mercado por não conhecimento, empresas que vieram de fora do estado prestigiar o lançamento, prestigiar esse momento. E José Maria, que está sempre comigo aí, confiando no projeto, e realizando junto, Pablo, Luiz Alberto, que é um cara de sucesso do fórum, foi voluntário lá dia 13 de fevereiro de 2013, quando lançou o Fórum Capixaba de Petróleo, a empresa teve sucesso. Então partimos para uma profissionalização de conglomerar operador onshore, offshore e prestador de serviço. Falando de Vitória Petro Show, nossa feira é uma feira pequena, bem segmentada, para gerar negócio, um centro de convenções maravilhoso que é a Vitória, local bem amplo, nosso site é muito responsivo. Temos o nosso gestor comercial, Leandro, aqui, presidente Leandro Henriques, que está aqui conosco de Vitória. Participamos de todos os eventos a nível nacional e internacional. Fomos expositores agora na OTC em Houston, replicamos um contrato das minhas empresas do Porto do Açu, no Porto de Houston, pela Spill Control. Então, quem busca negócio, quem expõe, quem está presente, vai conseguir parceiros, vai conseguir novos negócios. Estou muito feliz hoje de estar presidente da Cespeto e empreendendo também com as minhas empresas. Tenho convicção que todos eles que participarem conosco vão ter um bom retorno nos seus negócios. Sugiro participar também de outras feiras do Espírito Santo que estão acontecendo, como o Mac Show e demais encontros de negócio. Nós somos um organismo só, ninguém concorre com ninguém, pelo contrário, um impulsiona o outro. Eu queria agora ver como que está aí o Otávio, o vídeo está na veia.
O vídeo, pessoal, ele está em inglês, legendado em português. Por quê? Como diz um gerente meu em 2001, xerife Abatute, you don't speak English, you don't work in offshore, you don't work in onshore. Então, esse vídeo é em inglês porque a comunidade offshore e onshore, a língua é inglês. Então, apreciem o vídeo, leiam a legenda e, caso precisar de tradução, pode nos procurar, que nós vamos entregar o vídeo novamente em inglês e podemos traduzir para vocês. Um forte abraço, nos vemos em 2025, contem conosco. Muito obrigado. All the force, the energy, the power to transform an ever-expanding market, leveraging the most important sector of the modern economy, strengthening all associated segments together. Now, at the most modern event in the sector in Brazil, Assis Petro and C presents Vitória Petro Show 2025. From April 8th to 10th, 2025, at the Vitória Convention Center, Vitória, Espírito Santo. The perfect opportunity for the world to connect to the fastest growing state in Brazil's oil and gas segment. The event promoting global contacts and partnerships. Local and national Brazilian companies developing and applying innovative technologies, including advanced deep water techniques. Brazil is one of the leading producers of oil and gas with growth in the pre-salt. Espírito Santo is among the largest producers of oil and gas in the country, facilitating the making of new businesses and partnerships, adding value to the event as speakers. The regulatory environment is stable and transparent. Brazilian companies having opportunities for export to international markets, discussing challenges and future opportunities for the industry. Emission reduction practices and environmental protection being prioritized in the industry. Local and global partnerships driving project development in the sector generating jobs and developing the Brazilian and local economy. Vitória Petro Show 2025. Connecting the present to the future of oil and gas. Stay tuned. Xambinho, novamente obrigado. Acho que a pauta da próxima reunião está definida. Vamos conglomerar essas universidades que pararam os cursos de engenharia, provocar a Federação do Curso Senai para fomentar cursos técnicos, capacitação. Conta conosco para esse aspecto, conta conosco como SE. E estou muito feliz nesse lançamento que vai alcançar as operadoras e as empresas de serviço. Corram porque são poucos instantes, são 60. Leandro já vendeu 70% da feira. Então, procure o Leandro, converse com ele como participar. Um forte abraço. Até lembrando, tem um brunch para nós agora aqui na frente, tá, pessoal? E vai embora com fome, não. Obrigado, Manuel. Parabéns pela Vitória Petro Show. Ficou bonito o vídeo, hein? Parece até trailer de filme, né, Paulo? Transformers, né? Ficou top. A falar, dizer. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença da Natiele, do Laerte também, da N2 aqui, sempre com a gente. Muito obrigado. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A próxima sessão é plenário.